Vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho de Getúlio Vargas, a segunda parte, né? Vamos falar do governo, né? Do governo democrático de Getúlio Vargas, né? O segundo governo de Vargas é conhecido como o governo democrático, né? Ele vence as eleições de 1950, né? Colocando novamente Getúlio Vargas na presidência, meu amigo, com 48, quase 49% dos votos, né? E vencendo o brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, né? Olha só. Ó, e outra que eu sempre falo esse negócio aí, que militar não participa do poder. Ó, toma cuidado disso. Ó, lembra do Góes Monteiro, participou do golpe lá tirando Vargas do poder. O Dutra, general, participou do governo Vargas, foi ministro de guerra dele. Cuidado, olha aí, o brigadeiro, né, que eu falei para vocês, o brigadeiro Eduardo Gomes, alta patente da aeronáutica, participando das eleições, tá bom? Perde feio do Vargas, toma uma lavada, né? O Vargas vence o candidato da UDN, a UDN fica com vice, que nem assume, que eu falei para vocês que o vice, né, foi até o Café Filho, que as eleições eram separadas, né, nesse período, né, que eu falei para vocês. Então, enfim, o Vargas, enfim, retorna nos braços do povo, né? Bota o retrato do velho outra vez, bota o retrato do velho outra vez. Vai ter jingle aí, eu vou cantar para vocês aí, tá bom, galera? Então ele retorna nos braços do povo, né? Enfim, e o Vargas vai implementar um governo, né? Aí é uma orientação nacional desenvolvimentista. Eu vou falar um pouquinho disso para vocês, pautado em dois eixos. Aí o trabalhismo, né? O trabalhismo que é uma ligação com o povo, né? A valorização do salário mínimo, uma aproximação popular, com a renda, preocupada com o bem-estar do trabalhador. Enfim, né? Então o Vargas vem com uma plataforma, né, bacana, né, uma plataforma eleitoral baseada, né? O que ele dizia, né? Para a gente, para os slides, né? Com os slides que a gente se resolve. Eu vou governar com o povo e com os trabalhadores. É assim que o Vargas vai vencer eleições, primeiro, que já tem um histórico, né, desde lá da era Vargas. Lógico que o governo Dutra deixa também uma impopularidade muito forte, né, com aquele alinhamento com os Estados Unidos, inflação, falências de empresas. Vargas vem, vou governar com o povo e com os trabalhadores. Acabou, ponto, vence a eleição. Mas, meu amigo, vamos para os slides, né? Porque nos slides nós resolvemos. Deixa eu aqui no slide atual, senão tem que voltar tudo de novo. Ninguém merece, meu amigo, né? Então, o que eu falei para vocês, né, a pauta, essa pauta do Vargas, o trabalhismo, né, que é uma ligação popular, tá bom? Aí é uma foto aí do Gregório Fortunato, esse camarada é um guarda pessoal do Vargas. Depois, daqui a pouco eu vou dizer por que essa foto tá destacada aí dele, tá bom? Enfim, mas é uma política de valorização do emprego, do salário mínimo. Esse é o ideal do trabalhismo do Vargas, tá bom? Como disse para vocês, a plataforma eleitoral deles, né? Eu vou governar com o povo e com os trabalhadores, ele vai estar com o povo mesmo, tá bom? Então, já nas eleições, como disse a vocês, o Vargas já se compromete, né? Direciona todos os seus esforços para o conforto das pessoas, para o bem-estar das pessoas, para a segurança. E quando falo isso, ele está falando de renda, de emprego, tá bom, galerinha? Então, como disse, a plataforma do trabalhismo, ou seja, que vai proporcionar tudo isso, e também um nacionalismo econômico, e é isso que ele está pregando, que deveria ser baseada na industrialização e no fortalecimento do mercado interno, ok, galerinha? Enfim, Vargas vai... Então, vocês estão anotando isso tudo aí que eu estou dizendo para vocês, meu amigo? Vamos embora, hein? Ele vai implementar o que a gente chama, isso já faz isso na era Vargas, implementa a substituição das importações, não é isso? Enfim, ele quer dar uma pausada lá no caráter, né, agrário exportador da economia, e em troca, né, não é que ele acaba com isso, ele vai dar uma pausa, ele vai dar atenção, né, num outro estímulo, né, ele vai querer estimular a produção de produtos industrializados, quer colocar o Brasil na rota da modernidade, tá bom? E para isso, para ele consolidar isso, ele vai criar o BNDE,
O que é o BNDE? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que hoje se chama BNDES, que tem a questão social agora, né? Então, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, ele vai elaborar projetos, principalmente nas áreas de transporte, energia, infraestrutura, essas coisas. Você precisa de um banco que vai financiar tudo isso aí, tá bom? E esse Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico ele vai também implementar uns incentivos à industrialização, né? Porque, lembrando que o nacionalismo econômico deveria ser baseado numa industrialização controlada pelo Estado, ou seja, o Estado vai ter aí a preponderância nos assuntos estratégicos, tipo, principalmente áreas, o que seriam as áreas estratégicas? Petróleo, siderurgia, transporte, comunicação, o que eu estou lembrando aqui, tá bom, amigos? Enfim, então, já vou falar desse Gregório Fortunato aí, queridos. Aí o jingo como falei pra vocês, ele vem com uma plataforma eleitoreira, né? Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Tô aqui empolgado. Você gosta Depois tem uma pesquisa aí na música do... Bota a música aí, Retrato Velho aí, que vai ficar bem melhor. Uma marchinha, carnaval, mas foi um jingo. E parece que ele não gostou muito de ter chamado de velho, não. Ele disse que ele não gostou muito dessa história aí, não. Tá bom? Eu já botei o meu, e tu não vai botar? Já enfeitei o meu, e tu já vai enfeitar? O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz... Eu falei sorriso, né? Eita, agora buguei, né? Então, o seu professor acabou de cantar aí, depois você pesquisa lá, né? Uma musiquinha na campanha do jingle, né? O Retrato Velho. Porque esse Retrato Velho sempre aparece em concurso, tá, galera? Então, é um jingle, né? Da questão da eleição de 1950, né? Vargas vence lá que eu falei para vocês, o brigadeiro Eduardo Gomes, né? Enfim, né? Dá um caldo. A UDN leva leva um pio aí, né, gente? Era difícil ganhar do Vargas, né, gente? Já falei para vocês. E o Vargas sai, né? Ele não fez um Senado, né? Eu diria... o Senado dele foi muito assim, tranquilão, não faz muitas coisas como senador, não, tá? Enfim, tá bom? Então aí para vocês saberem essa marchinha aí que eu falei para vocês, tá bom, queridos? Então, essa estrutura do governo Vargas, tá bom, queridos? Deixa eu ocultar aqui, senão você não vai aparecer, né? Ou seja, é constante mesmo aí que eu quero dizer a vocês, né? A mobilização das massas populares, que eu disse para você, ele já fala isso na plataforma eleitoral dele, vou governar com o povo, com os trabalhadores, tá bom? E você vai ter reação da UDN, tá bom? Que é a União Democrática, aí a figurinha aí é o do Carlos Lacerda, que vai sofrer um atentado, e esse atentado contra o jornalista Carlos Lacerda, liberal. Esse camarada aí, meu amigo, ele tinha um jornal, Tribuna da Imprensa, mas ele pegava pesado para cima do Vargas, tá bom, querido? Lembrando que a UDN, né, ela é a sua maior composição dela, né, principalmente burgueses, industriais interessados na abertura econômica, né, da economia liberal, da economia de mercado, não a economia do dirigismo estatal, tá bom, queridos? Enfim, grande comerciante, proprietários de terras, né, que eram interessados no modelo agrário exportador, que não querem perder o controle dos seus negócios para um governo central, tá bom? Enfim, e bem ligados ao capitalismo, tá bom? Ou seja, um capitalismo associado ao capital estrangeiro, tá bom, queridos? Principalmente, né, querendo aí abrir a economia brasileira para a atuação de companhias internacionais, tá bom, queridos? Enfim, e tudo isso, lógico, vai gerar muita confusão aí em torno do Vargas, principalmente aí, ó. Ele vai aumentar o salário mínimo em 100%. Olha, mas o cara, imagina, salário mínimo aumentou 100%. Imagina quantos inimigos ele vai ganhar aí, não é, galera? Não pode esquecer disso, né? O que você vai perceber é que o alinhamento do governo anterior do Dutra, você tem um alinhamento aí, tem a comissão mista, né? As pessoas que costumam a criticar o Vargas, que ele vai implementar o que a gente chama de nacional desenvolvimentismo, já vou falar para vocês isso aí, é muito legal essa ideia. Eles dizem que, na verdade, os Estados Unidos, com a comissão mista, Estados Unidos e Brasil, seria aí a tentativa de colocar um plano Marshall no Brasil. Eu sinceramente, não acredito muito nisso. Entretanto, eu tenho que falar isso para vocês, porque
Da mesma forma que a comissão mista, ela não deu certo, né? Ela não foi à frente por conta da intervenção do Vargas, os defensores da comissão mista, Estados Unidos e Brasil, que eles iam criar aí um plano Marshall. Bom, os Estados Unidos não fez isso em outro lugar na América. Enfim, então eu duvidaria se ele realmente ia fazer isso com o Brasil, como estão dizendo. Bom, beleza? Então você vai ter uma reação, inclusive de getulistas vão reagir contra isso, tá bom? Enfim, mas ele aprova 100% o salário mínimo. Agora, por que ele vai aumentar o salário de 100%? Não pode esquecer, com grande atuação do futuro presidente João Goulart, tá bom? Que era ministro do trabalho dele. Bom, amigos, o que a gente não pode esquecer aqui é que o Brasil passava por uma crise inflacionária, aumento de preço, o poder de compra do trabalhador estava diminuído, então era necessário fazer uma reforma salarial e o Vargas não tem papo, ele vai fazer mesmo, tá? E tem uma outra regra aí, que é limitando, né, o envio de lucros das empresas. Isso também foi uma outra pegada dele, tá bom, queridos? Enfim, então vamos sintetizar aí o que eu falei aí para vocês. Governo Vargas 51 54, porque ele vai se suicidar. Quem vai assumir é o vice, o Café Filho, tá bom, queridos? Enfim, volta ao poder, eleito pelo povo, anota aí nos braços do povo, porque ele volta de forma democrática, tá bom, queridos? Ele vai aplicar de novo aquele mesmo pensamento que ele tinha na era Vargas, do nacionalismo, tá? Com uma grande campanha, por exemplo, aí, a campanha O Petróleo é Nosso, a campanha do petróleo para criar a Petrobras, que ele vai criar em 1953. Eu te pergunto, Petrobras é coisa ruim? Entendeu? Vai criar aí o banco, né? O BNDE, que eu falei para vocês, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, hoje ele é chamado de BNDES, tá bom? E vai aplicar o famoso, né, aumento do salário mínimo, ou seja, isso aí vai desagradar muita gente, tá bom, queridos? Agora, o que eu queria chamar a atenção de vocês, eu queria que vocês anotassem, pega aí um caderno, porque poucas aulas vocês vão ver alguém falar sobre nacional desenvolvimentismo, tá bom? O que o nacional desenvolvimentista crê, o que ele deseja, tá bom, queridos? Anota aí. Enfim, né? Eu já falei isso uma vez numa aula sobre populismo e vou voltar a repetir de novo, tá bom? O nacional desenvolvimentista, gente, ele acredita, ele vai acreditar, e ele tem uma esperança, tá bom? É muito maior do que um projeto só, tá? Esse projeto chamado Nacional Desenvolvimentismo, ele cria uma esperança, ok? Ele acredita que a industrialização ela vai ampliar os benefícios econômicos, políticos e sociais a toda a sociedade. Então, é essa crença que o nacional desenvolvimentista tem, beleza? É muito bacana isso, ou seja, ela é benéfica. Então, essa é a crença, tá bom? E vai caber à industrialização, a indústria, né? A indústria teria aí a tarefa de garantir a renda, o emprego, o bem-estar, tá bom? Então, eles acreditam que o Brasil, indo para o rumo da industrialização, ele vai garantir o bem-estar das pessoas, a renda, vai desenvolver o mercado interno, e para isso tem que ter o dirigismo estatal que vai conduzir o país para essa rota de modernidade, tá bom, queridos? Ou seja, a própria industrialização é uma consequência do nacional desenvolvimentismo. Porque para acontecer essa indústria, você precisa apoiá-la. E como é que você vai apoiar? Criando um banco, né? Um banco que vai, né, criar as estruturas, enfim, tá bem? Então, a industrialização seria na visão do nacional desenvolvimentista, principalmente esses governos que a gente vai ver aí, tá? Eles asseguram esse ideal do nacional desenvolvimentismo, seria uma consequência do desenvolvimento econômico, tá bom? Com essa industrialização, ela também permite a acumulação de capitais, ou seja, reservas de moedas, tá bom? Por que eu falo isso? Quando assume, por exemplo, o Dutra, o que você percebe no governo do Dutra? Ele vai queimar as reservas da balança comercial criada pelo próprio Getúlio Vargas na era Vargas. Lembrando que o Vargas instituiu a substituição das importações. O que é a substituição das importações?
eu deixo de importar para produzir aqui em território nacional. E quando eu produzo em território nacional, eu vou desenvolver diversas indústrias, fábricas, né? E essas fábricas vão abastecer o mercado interno, porque com as pessoas trabalhando, elas vão consumir esses produtos, tá bom? A crítica que se faz, normalmente, esse tipo de política, é que eles dizem que, muitas das vezes, por o governo, né, conduzir esse movimento econômico em torno da industrialização, às vezes, por conta do monopólio, do controle, essas indústrias acabam não produzindo coisas de qualidade, enfim. Bom, aí é uma questão da gente discutir, né? Será que também só comprar produtos de qualidade e eu deixo uma brecha econômica onde existem pessoas desempregadas? Será que isso é legal? É bom a gente discutir essas coisas, né? Enfim, então, com essa industrialização, a consequência também é a acumulação de capital, ou seja, de reservas, tá bom? E com isso tudo, você também consegue incorporar também a ideia de um progresso técnico, né? Que a indústria vai permitir isso. E com tudo isso, vai melhorar na visão do nacional desenvolvimentista, né? Isso vai melhorar a capacidade de renda do trabalhador, o poder de compra dele, a ideia de segurança. E tudo isso, né, geram outras consequências, por exemplo, a segurança familiar, a felicidade geral, enfim, tá bom? E colocar, né, vai colocar com isso aí o Brasil na rota da modernidade. Agora, quando a gente fala colocar o Brasil na modernidade, vocês estão anotando tudo isso aí, meus amigos? Anota, porque eu estou inspirado hoje, tá? E quando o Marcão está inspirado, o Marcão começa a acertar muito. Deixa eu beber minha água. Então, o que seria colocar o Brasil na modernidade? O que seria isso, né? O Brasil aí, na visão desses caras aí, dos nacionais desenvolvimentistas, eu vou ultrapassar, né? Ou seja, eu vou ultrapassar o que eles chamam de subdesenvolvimento. Tá bom? E ultrapassar o subdesenvolvimento, na visão desses homens, existem ideias assim até hoje, tá? Seria romper com esse passado colonial. Né? Um passado colonial onde você tem ainda estruturas daquele modelo agrário exportador que só enriquece um determinado grupo. Essa turma do agro, por exemplo, eles são muito ricos, tá ok? E esses caras, normalmente, eles atuam diretamente no poder, né? Desculpa, indiretamente, como? Não é direto, indiretamente, como? Patrocinando partidos, grupos políticos, junto com grandes comerciantes ligados à importação de produtos, exportação. Então, isso envolve poderosos grupos econômicos, mas são eles que ficam com esse lucro. E se você olhar para o Brasil de uma forma geral, você vai ver que as pessoas não têm nem dinheiro para emboçar uma casa, colocar um reboco na parede. No outro dia eu estava conversando com um rapaz que ele tem um pensamento liberal, né? Eu adoro a ideologia liberal, principalmente do ponto de vista político, né? Que garante liberdade, o Estado de Direito, a propriedade privada. Eu acho que são ideias muito bacanas do liberalismo político. No liberalismo econômico, eu sempre tive alguma reserva, tá, na aplicação dela. Bom, porque eu acredito que só é possível colocar o liberalismo econômico quando você tem as pessoas vivendo de uma forma muito plena, você poder tirar o Estado da jogada e todo mundo direcionado pelas leis do mercado, como prega o liberalismo econômico. Mas o que a gente pode perceber, por exemplo, principalmente agora no governo do Bolsonaro, é que quando veio a pandemia, quem vai mais uma vez socorrer as pessoas que estão profundamente marcadas na miséria, e o Covid vai deixar isso muito claro para todo mundo, né? Foi justamente o socorro, né, que o governo federal faz com o Bolsa Família, que agora ele vai dizer o Renda Brasil, né, que agora eles vão mudar o nome, enfim. Isso, de certa forma, por maiores críticas que as pessoas possam fazer a esse tipo de modelo de transferência de renda, é inegável que ela foi muito importante para poder socorrer muitas pessoas, inclusive para quem é comerciante. Para você ver como é que é importante as pessoas estarem empregadas hoje. Eu acho que a partir do Covid é muito importante que todos nós, como cidadãos, comecem a prestar atenção nas políticas econômicas, ok? Por que eu falo isso? Porque a miséria ela precisa ser superada. Eu acho que a miséria ela acaba atrapalhando qualquer tipo de planejamento econômico. Você tem que superar primeiro a miséria.
Porque eu dou poder de compra às pessoas, as pessoas não dependem mais do governo, as pessoas elas acabam educando melhor a sua família. Então, existem vários benefícios em torno da renda, ok? Enfim, então, para o nacional desenvolvimentismo, o que ele fala? Olha, como é que eu vou colocar esse Brasil? Né? Para eles, passar por cima das estruturas coloniais que representam o atraso na visão deles. Para essa turma, se a gente ficar só confinado ao modelo agrário exportador, isso vai ampliar ou explica, pelo menos, a desigualdade social que existe no Brasil. Por isso, o nacional desenvolvimentista ele tem a esperança que, com essa industrialização nacional, tá bom? Em território nacional, ele não só vai abastecer o mercado interno, mas ele também vai conseguir potenciais consumidores, ok? E todo mundo ganha com isso. É uma ideologia muito interessante que é bacana as pessoas pesquisarem. Eles vão, isso aí vai melhorar a renda, o poder de compra das pessoas, e para isso eu preciso. É assim que o Vargas pensa, tá bom, galerinha? Então, e com o passar do tempo, é lógico que com esse pensamento nacional desenvolvimentista, ele vai se chocar, não só ele, mas o grupo que o apoia, vai acabar levando a ele ao choque, né, com diversos grupos antagônicos. Essa palavra antagônico, né, antagônico é diferente, né? Ou seja, grupos que são oposição a esse tipo de pensamento. E quem seriam essas pessoas? Pessoas que estão realmente querendo que o Brasil abra a sua economia para o mercado estrangeiro, né, para que o Brasil acesse a modernidade através desse tipo de abertura econômica, não dessa de controle. Então, o que você tem aí, anota, durante o governo Vargas, anota aí, você tem aí um embate interessante, tá bom? Anota isso que eu vou falar para vocês, tá? Pegaram aí? Durante esse governo Vargas, você tem um embate interessante, tá bom? Você tem aí o grupo nacionalista, tá bom? Que se apega nesse ideal que eu disse para vocês do nacional desenvolvimentismo, tá bom? E o nacional desenvolvimentismo acaba apelando para o monopólio estatal, ou seja, há um controle, tá bom? Um exemplo disso é a campanha do petróleo, por exemplo. Na campanha do petróleo, acredita-se que o petróleo brasileiro deve ter o controle de uma empresa estatal. Então vamos criar a Petrobras, como está aí no slide, tá bom, queridos? Ou seja, para o Vargas, que está governando, criar a Petrobras e controlar o petróleo seria sinônimo da nossa independência. Entretanto, não é todo mundo que pensa assim, não. Ok, os grupos liberais, por exemplo, que a gente chama de internacionalistas, os internacionalistas, eles são adeptos da entrada do capital estrangeiro, que deve entrar livre, né, aqui dentro para trazer. O Brasil vai para a modernidade e o progresso técnico com o capital estrangeiro. Então, internacionalistas pensam desse jeito. Então, por exemplo, o que eles entenderiam? Se o nacional desenvolvimentista acredita que para desenvolver o Brasil precisa-se do controle do Estado, da industrialização, para o internacionalista, adepto do capital estrangeiro, ele diz que não. Ele vai pensar o seguinte, olha, não, o Brasil deve ter um novo ciclo, né? Esse ciclo deve ser aí coordenado, ok? Pela iniciativa privada, beleza? Associada ao capital estrangeiro, tá bom? Então, eles são, lógico, contrários a qualquer tipo de regra que vai limitar os lucros dessas empresas. Eles odeiam, por exemplo, a lei de remessa de lucros criada por Vargas. Tá bom, queridos? Então, você tem aí... E esses internacionalistas, eles eram apelidados de entreguistas. Olha os entreguistas daí. Então, essa conversa de entreguista, de vermelho, não sei o que, isso aí já existe há muito tempo. Tá? Isso que eu quero trazer isso para vocês. Entenderam qual é a diferença? O que é o nacional desenvolvimentismo pregado pelo Vargas? Estão entendendo isso aí, galera? Tá bom? Então, é isso aí. Terminado o governo Dutra, novas eleições presidenciais foram realizadas com 68 anos de idade. Getúlio Vargas concorreu e vence as eleições com quase 49%, tá vendo aí? O segundo lugar coube ao brigadeiro Eduardo Gomes, militar, que recebeu 29% dos votos. Bota aí 30%.
Assumindo o poder, Vargas procurou apagar a imagem de ditador do Estado Novo e constituiu a figura de um estadista democrata. Além disso, retomou duas características que haviam consagrado: o nacionalismo econômico e a política de amparo ao trabalhador urbano, principalmente, que aí a gente fala aí do trabalhismo, né, que é uma ideologia muito bacana, tá bom, queridos? Bom, como eu disse para vocês, esse nacionalismo ele tem preços. Lembrando que o Vargas vai se chocar com, com os interesses de empresas estrangeiras, com os interesses locais, por exemplo, aquela turma que se tiver algum controle de governo, eles não querem, porque eles querem ficar livres, ok? É por isso que eu falo, liberdade econômica. Na verdade, não quer controle, é outra coisa, né? Com grandes grupos financeiros, principalmente aquela turma, e proprietários de terras também, que estavam interessados no modelo agrário exportador, com o capital estrangeiro, enfim. Então o Vargas se choca tudo isso. O que eu quero dizer para vocês é que esse nacionalismo do Vargas tem um preço muito caro, tá bom? E qual é o preço disso? Anota aí, qual é o preço? Qual é o preço? O preço que ele vai ter são custos políticos, tá bom? E também oposição. Então, o Brasil ele já herda uma crise econômica que o Vargas não consegue resolver tanto do governo Dutra. Os Estados Unidos não está apoiando Vargas. Por que ele não está apoiando Vargas? Principalmente depois, quando Vargas vai aplicar a lei, né, que limita o envio de lucros. Eu vou falar um pouquinho disso aí. De certa forma, ele dá um fim aí na comissão mista Brasil e Estados Unidos, tá bom, queridos? Bom, isso aqui é uma frase do Vargas, porque quando o Carlos Lacerda recebeu um atentado, o que o Lacerda diz, né? Esta bala era dirigida a Lacerda, né? O Vargas vai dizer, existe um atentado na Rua Toneleira. A Rua Toneleira fica lá em Copacabana, que é a residência do Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda tem uma foto aí, né? Ele tinha aí um guarda pessoal, inclusive um militar que vai morrer, tá bom? E um outro também um guarda municipal que participava dessa proteção ao Lacerda, ele vai ser também atingido, tá bom? Então, daí por diante, o Lacerda começa a acusar o Vargas, toda essa turma oposicionista começa a denunciar o Vargas. E não só denuncia ele de tentar matar Carlos Lacerda, mas também outros setores também, né? Outros setores, o UDN, essa turma toda começa a fazer uma pressão, gente, uma campanha. Imagina, Jornal Nacional, viu o Jornal Nacional que fica falando o tempo todo do Bolsonaro, e fazia isso com a Dilma, sabe, aquele bombardeio também de fake news também, e vai embora, sabe? A ideia, aí o Vargas vai soltar essa frase. Essa bala não era dirigida a Lacerda, mas a mim, para me acusar, para me tirar do poder. Então o Vargas começa a também se vitimizar com tudo isso, tá bom? Enfim, e depois disso aí vai aumentar a pressão, principalmente depois que 27 generais assinam uma carta exigindo a renúncia do Getúlio Vargas. E aí o Vargas diz o seguinte: se vocês quiserem me ver depor, só encontrarão o meu cadáver. Então, essa frase do Vargas já está indicando o que ele vai fazer, tá bom? Vocês sabem que ele vai morrer, né? Ele vai tirar a vida dele. Bom, meus amigos, outra marca, né, que eu falei para vocês, esse nacionalismo, né? A campanha do petróleo é nosso, ou seja, os nacionalistas queriam que a extração do petróleo fosse realizada por uma empresa estatal. Os grupos internacionalistas, eles queriam que essa extração do petróleo fosse realizada por empresas estrangeiras. Monopólio. São conversas até hoje que existem, tá bom, queridos? E aí os nacionalistas conseguem emplacar, né, a famosa campanha do petróleo é nosso, né? Muito bacana, beleza? Enfim, a Petrobras com muito custo vai acontecer, tá bom? Bom, outra característica aí foi o aumento aí, principalmente, né? O que o Vargas diz? Ganhou dinheiro no Brasil, aplica no Brasil, é isso que está dizendo. Então ele vai aumentar, né, essa remessa de lucros. O que ele faz? Ele, no máximo que você vai mandar de lucro, né? Qualquer capital que entre, por exemplo, o capital entrou, um capital é dinheiro, recursos de estrangeiro. Se o recurso entrou, o lucro desse capital, por exemplo, se você colocou 1 milhão, não teve lucro, você volta com 1 milhão, né? Não tem problema. Mas aquilo que é a título de lucro, o que você lucrou, você só vai enviar 10% no máximo, o resto fica no Brasil, né?
Enfim, é isso que ele vai dizer. Então, o que seria a lei dos lucros extraordinários? Né? Vai limitar o envio de lucros, né, a 10% no máximo, né, desse capital trazido para investimentos. Tá bom, queridos? Enfim, isso vai prejudicar muito os interesses de empresas estrangeiras que estavam instaladas no Brasil. Né? E João Goulart depois vai fazer isso. Ok, galera? Enfim, eles vão limitar apenas 10%, né, que você pode mandar para a matriz. A matriz é onde fica a sede das empresas, tá bom, queridos? É isso aí. Então, isso tudo gera críticas. Bom, é lógico que, às vezes, eu falando dessa forma, eu levo a crer que o Vargas está tomando uma atitude de proteção do Estado, enfim. Mas aqueles que criticavam, eles argumentavam de uma forma técnica também. O que eles dizem? Olha, se você controlar o dinheiro que vem de fora, as empresas vão reduzir os investimentos do Brasil, o Brasil não cresce. Lembra da história que eu contei para vocês agora, que havia um embate entre nacionalistas e internacionalistas? Os nacionalistas acreditam que o Brasil vai se desenvolver com monopólio, com controle, com investimentos do governo nas áreas estruturais, principalmente energéticas. Já os internacionalistas dizem o seguinte: não, o Brasil vai para a rota da modernidade, abrindo esse capital, o país, o seu mercado ao capital estrangeiro. É o capital estrangeiro associado aqui vai desenvolver o país. Tá bom, queridos? Enfim, então tá aí. Mas o modelo do Vargas é esse aí que está dizendo aí, ó, dirigismo estatal, controle mesmo. Olha aí, o modelo de desenvolvimento do segundo governo Vargas continua a se caracterizar por desenvolvimento industrial, nacionalismo, dirigismo estatal e a aproximação do capital estrangeiro por empréstimos. Então, ele permitia fazer empréstimos. Baseava-se na concepção de que no desenvolvimento se faria com base na articulação de um tripé: empresa pública, empresa privada nacional e capital internacional, mas ele controlado, capital nacional, internacional sempre controlado, tá bom, queridos? Aí é um estilão mesmo, tá bom, queridos? Enfim, que eu falei para vocês aí, ó, um slide de caracterizando o Estado participando do desenvolvimento econômico, né, disciplinando o capital externo, tá vendo? Disciplinando, controlando. Ó, aqui tem regra, é meio isso. Criação da Petrobras, aumento do salário mínimo de 100%, né? Isso aqui vai atender a demanda popular. Lei dos lucros extraordinários. Só que essa lei dos lucros extraordinários não foi aprovada, tá? Isso foi uma proposta do Vargas. Quem vai fazer isso aí é o Jango e ele vai sair logo do poder. E os militares acabam protestando, né? 27 coronéis, até generais, desculpa. Enfim, mas eles são contrários, pedem para a saída do Vargas, tá bom, queridos? Burguesia e imprensa fazem pesadas críticas, né? O DN, o Jornal o Globo, o Tribuno da Imprensa, enfim, Estado de São Paulo, e financiados pelo governo dos Estados Unidos. Logo, os Estados Unidos está super decepcionado com Vargas, né? Enfim, acaba criticando muito isso aí, lembrando que como eu falei para vocês, esse nacionalismo tem preços, não é isso? Por Vargas, o governo de Vargas, de quem, né? Liberais, empresas estrangeiras, ok? E lógico que a imprensa vai fazer um papel de pressionar todo mundo, né? Tá bom? Em especial aí, denunciando corrupção, o Vargas sofre com inflação também, então já tem muita gente chateada com o Vargas, tá bom, queridos? Bom, e aí quem se destaca é o Carlos Lacerda, que aí é a famosa crime da rua Toneleiros, que eu falei para vocês. Olha só, o que vai acontecer, ó. Círculos próximos ao presidente visam dar um jeito em Carlos Lacerda. Que o Carlos Lacerda pegava pesado, é como se fosse o William Bonner, cara. Você imagina o William Bonner falando mal de você às 8 horas da noite, é meio isso, entendeu agora? Entendeu? Então, após uma investigação, depois desse crime aí, descobriram aí o Gregório, né, Fortunato. Quem é o Gregório Fortunato? Chefe da guarda pessoal de Getúlio Vargas, tá? Aqui, ó, ele aí, ó. Foi esse cara aí que mandou bala para cima do Carlos Lacerda. Carlos Lacerda é isso aí, tá vendo aí, galera? Ok? E aí pegou muito mal pro Getúlio, tá bom, gente? Não se sabe até que ponto o Getúlio tá relacionado a isso. A gente sabe muito bem, gente, que na política tem muita gente que ganha grana com os políticos. De repente, esse cara estava preocupado em perder alguma coisa, e de repente está com medo do Getúlio sair, foi lá se resolver com o Lacerda, ou o próprio Getúlio mandou, a gente nunca vai saber, tá bom? É uma situação difícil. Mas a investigação que a Aeronáutica vai fazer já descobriu que foi o Gregório Fortunato, que estava, né, envolvido disso aí. Então, foi declarado mandante da tentativa de assassinato contra Lacerda, que deixou o mesmo praticamente ileso e levou à morte de um major da própria Aeronáutica, o Rubem Vaz. Tá? E teve um rapaz da Guarda Municipal que também
fica muito ferido. A repercussão ao atentado foi desastrosa para o governo entre 5 de agosto e 23 de agosto. Vargas tentava se equilibrar no poder, alegando que sua permanência representaria legalidade. Por quê? Aquele manifesto dos coronéis que né, ele achava que tinha apoio, mas acabou não tendo. O exército também está doido. E aí o Vargas vai, né, ele já tinha dito, só por cima do meu cadáver, tá aí. Ele, né, entrei para a história, assim que ele termina a carta dele. Tá bom, galerinha? Olha aí, olha a carta dele, muito bacana, né? Ele deixa essa carta. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre sua alma, e meu sangue terá o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil, né? Esse roubo, né? do capital estrangeiro do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto, o ódio, as infâmias, provavelmente a acusação que ele mandou matar o Carlos Lacerda, né? O Carlos Lacerda não morreu, não, só sofreu um atentado, acabou não morrendo. A calúnia não abateram o meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço minha morte. Nada receio. Olha como é que ele termina a carta. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade, sair da vida para entrar na história, ok? E assim. E quem vai assumir o governo, galera, é o Café Filho, que era o seu vice, e o Café Filho vai começar a fazer, no pouco tempo que ele fica governando, ele vai começar a tomar medidas liberais para, principalmente, facilitar a entrada do capital estrangeiro. É o tema da nossa próxima aula. Vou falar um pouquinho do Café Filho e do Juscelino Kubitschek, tá bom, galera? Um abraço, espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom, queridos? Obrigado.